Bom, moçada, boa tarde a todos. Nós estamos fazendo essa prática laboratorial com vocês. Essa ideia nasceu da área de matemática com a área de robótica e eletrônica aqui do colégio. E nós vamos tentar então fazer uma analogia com vocês entre o movimento retilíneo uniforme, a curva característica do movimento retilíneo uniforme, com a função de primeiro grau. Certo? Ok? Para isso, nós vamos relembrar alguns aspectos teóricos necessários para que a gente possa fazer a prática, tá certo? E tudo isso com o objetivo de trazer o que vocês aprendem lá na sala de aula para o laboratório, né? Então, fizemos com muito carinho um robô que vai estar enviando dados através via Bluetooth para o computador, enviando dados de espaço percorrido e tempo. Nós vamos manipular esses dados. Vamos jogar esses dados no Excel e vamos estar construindo um gráfico de espaço em função do tempo, tá? Tudo em tempo real, correto? Vamos analisar o coeficiente angular de uma reta, a relação que isso tem com a velocidade do móvel, os tipos de movimento que nós temos, movimento progressivo, movimento retrógrado, etc. Para isso construímos também, para vocês verem, né, a origem dos espaços, o que é o sentido positivo da trajetória, o sentido contrário ao positivo da trajetória. Então, tudo isso para vocês terem uma noção melhor do que vocês viram em sala de aula, tá certo? Essa nossa aula, então, nós teremos os recursos utilizados, robótica e recursos gráficos. Objetivos gerais, então, utilizar recursos de robótica, programação e planilha eletrônica para entender as características do MRU. Através da construção gráfica relativa ao movimento, compreender os conceitos matemáticos envolvidos. Nós vamos ter duas aulas, serão duas aulas, uma aula esta semana, uma aula próxima semana, sempre aqui no laboratório de robótica e eletrônica, certo? A prática 1, vocês por gentileza então preencham com a data, né, por favor, a data de hoje. Nós estaremos vendo então movimento retilíneo uniforme, função do primeiro grau, programação robótica e planilha eletrônica. Perfeito? Então, por favor, a data de hoje, por gentileza, preencham a data de hoje, a caneta. Logo abaixo da data, o nome do grupo, tá? O nome do grupo, o nome fantasia para o grupo, tá? Roqueiros do futuro, né? O nome que vocês quiserem, certo? Então tá, beleza. Joia? Muito bem. Bom, vamos ler um pouquinho então, vamos ver um pouquinho da nossa teoria para que a gente possa desenvolver melhor então a nossa prática. Vamos lá? Maria Lúcia, então, vai começar com vocês. Gente, vocês podem acompanhar aí, ou então pelo slide ali, nós pusemos um pouquinho sobre a teoria, o que seja o deslocamento. Então vamos lá, vamos lembrar, o que é deslocamento? Quando eu estou vendo um movimento retilíneo uniforme, o que vem a ser o deslocamento? Variação. Se houve variação de espaço, houve deslocamento. Deslocamento, isso? Certo? O que é deslocamento escalar? Vocês lembram? A diferença? A diferença entre o espaço final e o espaço inicial do movimento. Mas alguém sabe traduzir isso? O que é essa diferença de deslocamento inicial e final? Tipo assim, quando o carro sai de Uberaba vai para Uberlândia. Aí ele teria para ele saber esse espaço aí escalar. Deslocamento escalar? Deslocamento escalar seria o espaço, o quilometragem final menos a inicial para ele saber. Isso é um valor, não é isso? Então, por exemplo, se o móvel sai da posição 5 metros e vai para a posição 30 metros, o móvel precisa obrigatoriamente sair da posição inicial, da origem dos espaços? Não. Ele saiu da posição 5 metros. Significa que ele se deslocou 5 metros? Não. A origem está ali, né? 5 metros até 30 metros, houve um deslocamento, não houve? Um deslocamento escalar de quanto? 25. De 25. Muito bem. Tá certo? Perfeito. O que é deslocamento vetorial? Vocês lembram? Inicial ao seu ponto final. Isso. Dá uma olhadinha nesse movimento aqui que eu vou fazer para vocês. Trata-se do nosso movimento de estudo hoje? Sim. Não. Nosso movimento hoje é um movimento retilíneo. Nós só queremos frisar para vocês a questão do deslocamento vetorial. Ele une o quê? O espaço inicial ao espaço final.
é a menor distância entre esses dois pontos. É o deslocamento vetorial. Aliás, nós falamos em vetor. O que é um vetor, hein? Uma linha reta. Hã? Uma linha reta. Um vetor é uma linha reta? Vetor é um ente físico que, para estar bem determinado, ele precisa de módulo ou intensidade, direção e sentido. Direção horizontal, vertical, sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Não é isso? Então a velocidade também é um vetor, concorda? A velocidade é um vetor. Para estar bem definida, ela precisa de módulo ou intensidade, direção e sentido. Então, também vetorial a velocidade, certo? A velocidade de um corpo, gente, dentro do movimento retilíneo, o que é? O que vocês lembram de velocidade? Ela varia ou num determinado trecho ela é sempre constante? Ué, depende Do quê? Tipo assim, eu não sei se é essa velocidade. Dentro do movimento retilíneo uniforme. Nós estamos tratando do movimento retilíneo uniforme. A velocidade, ela vai variar ou ela é constante? A velocidade é constante. Muito bem. Então, olha, sempre a velocidade constante no movimento retilíneo uniforme. Então, num gráfico de velocidade em função do tempo, se a velocidade é constante, como é que vai ser a característica do gráfico, hein? Uma reta, mas ela pode ser inclinada ou paralela ao eixo dos tempos. Como que ela é? Velocidade em função do tempo. Se a velocidade é constante, lembra da função constante? Uma reta paralela ao eixo x. No gráfico da velocidade em função do tempo, se a velocidade é constante, ela é paralela ao eixo dos tempos. Certo? Ok? Muito bem. E a velocidade escalar média é o valor resultante entre a divisão do deslocamento escalar pelo tempo gasto. Traduz isso para mim. Velocidade média. Velocidade média É o quê? delta S sobre delta T. Mas veja bem, nós só falamos em média quando nós temos alteração de velocidade, né? Por quê? O que é a média das notas de uma turma? É a soma das notas dividido pela quantidade. Bom, mas no movimento retilíneo uniforme, a velocidade média é a velocidade do móvel no trecho, que corresponde então à própria velocidade escalar dele. A velocidade média é a velocidade escalar do móvel, certo? Delta S sobre delta T. A gente só fala em média quando eu tenho alterações de velocidade. No caso aqui, não há, certo? Movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme acontece quando a velocidade escalar de um móvel em uma trajetória retilínea é constante. Consequentemente, a sua aceleração é nula. Vamos ver se isso é mesmo. E a velocidade escalar é igual à velocidade média. Nós acabamos de falar para vocês. Dividimos o movimento retilíneo uniforme em progressivo e retrógrado. Quando o móvel se desloca no sentido da trajetória, o que ele é? Progressivo. O deslocamento é positivo e o movimento é chamado de progressivo. E contra o sentido da trajetória, o deslocamento é Deslocamento negativo e o movimento é retrógrado. É o contrário. Então concluímos que a velocidade pode ser dada por Delta S sobre delta T. Espaço final menos espaço inicial, tempo final atingido pelo móvel menos o tempo inicial. Perfeito? Muito bem. Análise gráfica do movimento. Vamos lá. Uma análise comum dos tipos de movimento é através de gráficos. Tem-se dois tipos de gráfico mais utilizados, de velocidade em função do tempo, que a gente já até falou para vocês, e o de espaço em função do tempo. Correto? O gráfico da velocidade em função do tempo é uma função constante. Que jeito que é o gráfico da função constante? Uma reta paralela ao eixo. Paralela ao eixo do tempo. Isso. E a área desse que está sob o gráfico é numericamente igual ao espaço Percorrido pelo móvel. Todos concordam? Vamos ver? Tem um gráfico de velocidade em função do tempo. Velocidade, metros por segundo,
em função do tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, 8 metros por segundo, de 0 a 5 segundos. Nós estamos vendo que a área sob o gráfico, então, é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel. E por quê, hein? Bom, 8 metros por segundo, velocidade constante, significa a cada segundo 8 metros percorridos. Quantos segundos passaram? 5 segundos. 8 vezes 5? 40. Não é justamente a área sob o gráfico? 8 vezes 5? Perfeito? Então a área sob o gráfico da velocidade em função do tempo é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel. Perfeito? Certo? Muito bem. Isso. A área do retângulo, base vezes altura, 8 vezes 5, 40 metros. Vocês podem fazer até pela unidade, ó. Metro por segundo vezes segundo, segundo corta, dá 40 metros. Perfeito, moçada? Tá? Então, a área sobre o gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel. Né? Tudo bem. Gráfico do espaço agora em função do tempo. Olha lá. A função horária da posição para o MRU é espaço igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Portanto, uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Comparando com a função matemática y igual a ax mais b ou y igual a b mais ax, verificamos que o eixo y será o eixo dos espaços e o eixo x fisicamente o eixo dos tempos. Então vamos fazer uma pequena comparação. Na função do primeiro grau, y igual a ax mais b ou y igual a b mais ax, ninguém vai ficar com raiva porque eu fiz isso, tá? Nós temos, comparando com o nosso movimento, espaço igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. A gente verifica então que o eixo y será o eixo dos espaços, o eixo x será o eixo dos tempos. O que é o b para mim, hein, na função do primeiro grau? B na função do primeiro grau, coeficiente linear. O que ele me dá, hein? Opa! Interseção do gráfico com o eixo y, correto? O que é o A, moçada? Coeficiente angular da reta. Como é que eu obtenho o coeficiente angular de uma reta, hein? Hã? Pela tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Se esse ângulo é um ângulo agudo, significa que A é positivo, porque a tangente de um ângulo agudo é um valor positivo. Então A é positivo. Se A é positivo, a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. Perfeito? Depois, se A é negativo, significa que no gráfico eu vou ter um ângulo obtuso. V é negativo e eu vou ter o que? Um movimento retrógrado. Então essa é a associação que a gente quer fazer com vocês. Então o eixo y corresponde ao eixo dos espaços, o eixo x dos tempos. O coeficiente linear da reta corresponde ao espaço inicial e o coeficiente angular da reta à velocidade do móvel, que é dado pela tangente do ângulo que a reta faz com o eixo dos tempos no caso. Tudo bem? Certo? Muito bem. Essa leitura então que vocês têm logo abaixo, olha lá. Verificamos então que o coeficiente angular da reta, dado pela tangente do ângulo que a mesma faz com o eixo x, corresponde à velocidade do móvel. Portanto, se A, coeficiente angular, é maior que zero, assim a velocidade é maior que zero, o móvel caminha no sentido positivo da trajetória e o movimento é classificado como progressivo. Se A, que é o coeficiente angular da reta, é negativo e, portanto, a velocidade é negativa, o móvel caminha em sentido contrário do positivo da trajetória e o movimento é classificado como retrógrado. Perfeito? Ok. Muito bem, a gente tem um exemplo agora fantástico para passar para vocês de análise de movimento, de análise de trajetória e construção de gráfico, tá? Vamos lá, Maria. Primeiro exemplo. O gráfico abaixo indica a velocidade adquirida por um móvel no decorrer do tempo. A trajetória do móvel é retilínea.
Então você tem velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Então vamos ler. De 0 a 2, qual que é a velocidade? 4 metros por segundo. Constante, né? Constante nesse trecho. Né? Nesse trecho, de 0 a 2. De 2 a 5, 8 metros por segundo. De 5 a 7. Zero. Significa que o móvel está parado. Está parado, Muito tem bem. repouso. De 7 a 9, menos 4. Significa que ele é novo. Movimento retrógrado, em sentido contrário ao positivo da trajetória. Perfeito? Sabe-se que no instante inicial o móvel se encontra na posição 5 metros. Então ele vai começar o movimento dele na posição 5 metros. Significa que ele percorreu 5 metros? Não, é o início da trajetória. Vai sair da posição 5 metros. Represente numa trajetória esse movimento e depois construa o gráfico das posições desse movimento em função do tempo. Ok? Então vamos lá. Olha, o que nós aprendemos, hein? Velocidade em função do tempo. Eu sei que a área sobre o gráfico me dá o espaço percorrido pelo móvel. Então vamos lá. De 0 a 2 segundos. A1, 4 vezes 2. Então ele percorreu 8 metros. A2, 8 vezes 3. 24 metros. E A3, 4 vezes 2. 8 metros. De 0 a 2 segundos, o que nós vamos ter? Que A1, 8 metros. Só que a posição dele no instante 2 segundos, S2, é a posição dele em S0, que é a posição inicial, que é 5 metros, muito bem, somado com o que ele percorreu, 13 metros. Então o móvel já está na posição 13 metros no instante 2 segundos. Muito bem. De 2 a 5 segundos, ΔS é 24. Como ele já estava na posição 13 mais 24, 37, que é a posição do instante, 5 segundos. Está perfeito? Depois, de 5 até 7, o móvel está em repouso. Então, ΔS igual a 0. Então, a posição dele no instante 7 é igual à posição no instante 5, que é 37 metros. Posição no instante 7 segundos. Bruninho, por favor. De 7 a 9 segundos, ΔS, A3. Note que a velocidade é negativa. Portanto, o móvel está caminhando em sentido contra o sentido positivo da trajetória, ou seja, ele está voltando. Então, se ele estava na posição 37 metros, menos 8, 29 metros é a posição no instante 9 segundos. Então, isso é interessantíssimo, hein? Olha como é a análise da trajetória. No instante t igual a 0, ele já se encontra na posição 5 metros. 2 segundos depois, no instante 2 segundos, ele está na posição 13 metros. Então a gente pede para nunca confundir posição com deslocamento. Posição 13 metros. Depois, no instante 5 segundos, 13 com 24, 37. Ele permanece em repouso de 5 a 7 segundos. Então ele permanece na posição 37 metros. Depois, 2 segundos depois, ele retorna 8, então ele se encontra na posição final 29 metros. Olha que espetáculo que é uma análise da trajetória desse móvel. Tá? E na letra B ele pede para que você construa um gráfico do espaço em função do tempo. Verifique, olha que interessante que nós temos que analisar. De 0 a 2 segundos, a velocidade do móvel era de quanto, hein? 4 metros por segundo. A posição inicial dele era 5 metros. Olha a inclinação dessa reta. Se eu pegar aqui então, repare, a tangente desse ângulo aqui. O que é a tangente do ângulo, hein, moçada? Não é cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, de 5 até 13, 8. Dividido por 2, 4. Exatamente a velocidade do móvel de 0 a 2 segundos. Observe que de 2 a 5 segundos, a velocidade do móvel passou de 4 para 8 segundos. Não sei se vocês se recordam. O que aconteceu com a inclinação da reta, hein? Ela aumentou, porque a velocidade do móvel aumentou. Então basta você novamente pegar o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, você vai ter a velocidade do móvel no trecho de 2 a 5 segundos. De 5 a 7 segundos, o móvel permaneceu em repouso, então ele permaneceu na posição 37 metros. E de 7 até 9, o movimento foi retrógrado.
Olha o ângulo que ele faz com o eixo dos tempos. É um ângulo que, moçada? Obtuso. Muito bem. Inclinação da reta, olha lá. Reta crescente, reta crescente. O ângulo é agudo. Reta decrescente, movimento retrógrado. O ângulo é obtuso. E aí nós terminamos o nosso movimento. Perfeito até aí? Muito bem. Então nós vamos mostrar para vocês agora o que com muito carinho nós construímos para vocês, que foi o robô, tá? A questão da origem dos espaços. Então todos vamos chegar agora então pertinho da bancada para observarmos o movimento. Vamos lá? Observem bem, moçada. Então aquilo que a gente vê lá em sala de aula, nas apostilas, que referencial é esse? Quem criou esse referencial? Foi Deus? Como é que é isso? Não é? Não, está aqui o nosso referencial. Sentido positivo da trajetória, sentido negativo da trajetória, a origem dos espaços, a origem da trajetória. Tudo bem? Bom, para que o robô obedeça aos nossos comandos, nós tivemos que construir toda uma programação, né, que vai ser mostrada para vocês, que é uma programação visual, como se fosse um fluxograma que vocês estão acostumados. E a nossa pretensão era que esse robô, que esse móvel que vocês estão vendo, caminhasse 70 pulsos para frente, no sentido positivo da trajetória, parasse durante 4 segundos, retornasse 90 pulsos no sentido contrário à trajetória, parasse novamente durante 4 segundos e, no sentido positivo da trajetória novamente, que ele se movimentasse 40 pulsos. Perfeito? Então é essa análise que nós queremos fazer com vocês. Como vai ficar esse gráfico? Né? Ele vai no sentido positivo da trajetória, para durante 4 segundos, retorna 90 pulsos, ou seja, eu vou estar passando, o móvel vai estar passando novamente pela origem dos espaços, pela origem do movimento, e vai estar depois retornando, passando novamente por ela. Tudo bem? Então essa análise que a gente vai estar fazendo com vocês. Tudo bem? Ok? Bom, todos esses dados então vão ser enviados para o computador, esses dados vão ser analisados, né? E dentro do Excel nós vamos estar construindo então o gráfico do espaço em função do tempo. Ok? Tudo bem? Bom, moçada, então vamos ver a programação que foi feita para que o robô atenda às nossas pretensões, ok? Então vamos lá. Bom, nós temos aqui um contador de pulsos, como a gente falou, nós queremos que ele se movimente 70 pulsos na direção, né? No sentido da trajetória, no sentido positivo da trajetória. Então veja como a linguagem é bem tranquila, uma linguagem visual, né? Vai sempre incrementando 1. E ele pergunta, Z é maior do que 70? Se não, olha lá, motorzinho verde, ou seja, para frente. Todo mundo está enxergando aqui o motorzinho? A cor verde, sentido que está se movimentando para frente. Tudo bem. Z maior do que 70? Não. Então há sempre um incremento, até ele chegar em 70. Z maior do que 70? Sim. Para o motor. Durante quanto tempo a ampulheta? 4 segundos, é a primeira parada, chique. Depois, nós queremos que ele retorne 90 pulsos. Como é que eu sei disso, hein? Por que ele está retornando? Motorzinho aqui em vermelho, então ele está retornando, ele está em sentido contrário ao positivo da trajetória. E começa também a fazer um incremento. Z maior que 90? Não, o motorzinho continua, ele vai embora, tá? Z maior que 90? Sim, para o motor, durante quantos segundos? 4 segundos novamente. Muito bem. Depois, parados os 4 segundos, nós queremos que ele, para frente novamente, se movimente quantos pulsos? 40 pulsos, tá? E aí vai, incrementando. Todos esses dados de distância e tempo vão ser jogados para uma lista que vai estar manipulando esses dados. Esse é o grande trabalho de laboratório, que vocês vão enfrentar numa faculdade. Nós precisamos aqui verificar, porque ele tem um sensorzinho dele, uma chavinha dele, toda hora que faz tec, 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 está passando por essa chave. Mas para nós não era interessante a questão dos pulsos, eu quero saber quantos centímetros, quantos metros esse robô está caminhando, certo? Para isso nós verificamos que cada pulso correspondia a 3,6 centímetros de percurso. Nós multiplicamos por 10, então virou 36 aqui, por causa da questão do decimal. A gente trabalhar bem com a questão do decimal. Tá? Jogamos isso para a planilha Excel e em tempo real nós vamos obter o gráfico do espaço em função do tempo. Verifique.
Na primeira parte da trajetória, durante os 90 pulsos, nós temos movimento progressivo. Ele para durante 4 segundos, retorna 90 pulsos, significa que ele vai estar passando pela origem do movimento, correto? Para 4 segundos novamente, movimento progressivo passando pela origem da trajetória, ok? Vamos confirmar isso tudo agora através do movimento do robô. Vamos lá? Bom, moçada, vamos lá então verificar o movimento que esse robô então vai fazer, né? A favor da trajetória, de acordo com a nossa programação, em sentido contrário, com as paradinhas que nós fizemos e mostramos para vocês. Vamos lá. Quantos pulsos para frente? 70. Vamos lá, 70. Vai parar quantos segundos? 4. Ótimo. Movimento então foi progressivo. Agora ele está retornando quantos pulsos? 90. Em sentido contrário ao positivo da trajetória. Portanto, movimento retrógrado. Como ele foi 70 partindo da origem, vai retornar 90, evidentemente que ele tem que passar pela origem. Tá vendo? Vai parar quantos segundos? 4. Ótimo. Em sentido positivo da trajetória, quantos pulsos? 40. Se ele retornou 20 aqui e é 40, ele vai passar quanto da trajetória? 20. Ótimo. Perfeito. Muito bem. Esse é o movimento que nós pretendíamos e aquele que nós mostramos é o gráfico relativo a esse movimento. Perfeito? Entendido? Na próxima prática nós vamos estar utilizando todas essas informações para vocês analisarem o movimento de um robô. Perfeito? Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu. Bom, gente, eu estou aqui com um ex-aluno do colégio, Rafael Barata. Estudou a vida inteira aqui com a gente no colégio e hoje frequenta uma universidade americana, no estado do Alabama, e está aqui nos visitando, prestigiando os nossos projetos, e a gente gostaria então que ele tecesse alguns comentários sobre isso. Bom, é uma grande oportunidade estar aqui com todos vocês. Agradeço muito, Zé, de me dar essa oportunidade de estar aqui. Bom, eu estudei a minha vida inteira aqui no Colégio Zé Ferreira e eu faço hoje o 5º ano de Engenharia Elétrica e Eletrônica nos Estados Unidos, na cidade de Huntsville, no estado de Alabama. Rafael, qual foi a sua trajetória até chegar na universidade? Eu sempre joguei tênis desde os 8 anos de idade e eu gostava muito e com isso eu fui treinando bastante e disputando torneios e a todo momento jogando. Fui ganhando alguns torneios, gostava muito do tênis e, claro, nunca deixei de lado a escola, nunca deixei de estudar, sempre fiz as tarefas. E com isso eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos através do tênis, ganhando uma bolsa, onde eu consegui jogar 4 anos tênis e agora o quinto ano que eu estou fazendo, eu estou apenas trabalhando, mas continuo ganhando a bolsa. E estou gostando muito e eu acho que é uma boa oportunidade para qualquer um que faz esporte, ou até mesmo se a pessoa não fizer esporte, eu acho que é uma boa coisa de ir até os Estados Unidos e poder fazer isso. Bom, Rafael, a gente gostaria de saber de você como que você ficou sabendo dos nossos projetos, né? Dos projetos que nós estamos desenvolvendo na área de robótica, de eletrônica e mesmo os projetos extracurriculares, né? Que são feitos entre as várias disciplinas, matemática, física, matemática, química e biologia, ou seja, esse entrelaçamento que a gente pretende. Eu fiquei sabendo do projeto através do Facebook. Um dos professores, o Bruno Silva, ele postou no Facebook e eu achei muito interessante e acabei entrando no blog da robótica e da eletrônica aqui do Colégio Dr. Zé Ferreira e eu pesquisei, olhei os vídeos, todas as matérias que foram feitas aqui e acabei me interessando. E como eu estou fazendo a faculdade de elétrica e eletrônica nos Estados Unidos, eu falei, seria às vezes uma boa chance de vir aqui e ver o que eles estão fazendo, já que é uma área que eu estou e eu me interesso.
E acabei vendo tudo isso e achei muito legal, acho que está muito bem desenvolvido e acho que vocês estão no caminho certo. Então, Rafael, qual o paralelo que você faz entre o que você vivenciou aqui no Brasil, que você viu aqui no nosso laboratório, e que você vê lá nos Estados Unidos em termos de tecnologia, de aprendizagem? Bom, eu acho que o que eu tenho visto aqui é muito semelhante às escolas dos Estados Unidos, principalmente em alguns fatores, até mesmo as faculdades. Eu acho que o José Ferreira está fazendo um desenvolvimento muito bom na parte de robótica, eletrônica, até mesmo nessas aulas interdisciplinares de física e matemática. É algo que se compara às high schools dos Estados Unidos. Eu acho que estão no caminho certo e é uma oportunidade que eu não tive e claro que se eu estivesse aqui neste momento, né, fazendo todas essas aulas, eu teria feito até uma faculdade muito melhor, porque eu já entraria sabendo o conteúdo ou algo assim. Então, parabéns, eu acho que o projeto está indo no lugar certo e esse é um ponto que eu acho que está muito bem.